O Rio de Janeiro virou palco de uma guerra, e não é de facções rivais apenas, da polícia contra o tráfico, mas também uma guerra de narrativas. Enquanto a Operação Contenção tenta retomar o controle dos complexos do Alemão e da Penha, uma descoberta assustadora colocou ainda mais fogo nessa história. Um cemitério clandestino do Comando Vermelho com um poço de 30 metros de profundidade usado para fazer desaparecer quem cruzava o caminho da facção. Mas o que mais chama a atenção não é só a gravidade do que foi encontrado lá, é o silêncio de quem costuma gritar por justiça. Onde que estão os defensores dos direitos humanos agora? Por que há tanta comoção quando a polícia age, mas quase nenhuma quando o crime vem do outro lado? Nesse vídeo você vai conhecer o lugar que o CV usava para desovar os seus opositores. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Os olhos do país estão voltados para o Rio de Janeiro. A chamada Operação Contenção, deflagrada pela Polícia do Estado, domina os noticiários, divide opiniões, enquanto alguns criticam a intensidade da ação, muitos outros aplaudem a coragem das forças de segurança que decidiram enfrentar de frente o crime organizado, mesmo sem qualquer apoio do governo federal. Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para as vítimas da mega operação que aconteceu de ontem para hoje no Rio de Janeiro. Pela ordem, presidente. É sobre o mesmo tema, só deixar claro aqui que essa Câmara Municipal, ao meu ver, deve sim homenagear as vítimas, mas as únicas vítimas da operação são os policiais que morreram em combate. Criminoso não deve ser homenageado por essa casa. Criminoso que entra em confronto com a polícia e mata pai de família. Portanto, sou a favor do minuto de silêncio, mas somente as verdadeiras vítimas. A missão é clara, tirar das mãos dos bandidos o controle que eles mantêm há décadas sobre os complexos do Alemão e da Penha na Zona Norte. E o alvo principal é o temido Comando Vermelho, que dita as regras nessas áreas. A nossa equipe de reportagem também encontra um rapaz jovem que, ao lado de uma padaria que vende até fralda, faz o seu comércio de drogas como se fosse algo já do dia a dia da comunidade. Crianças atravessam o meio do nosso caminho, o meio dos nossos produtores. Para piorar, dias antes da operação começar, a polícia encontrou algo estarrecedor. Um verdadeiro cemitério clandestino usado pela facção para desaparecer com os inimigos do grupo. O cemitério clandestino utilizado pelo Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro, foi descoberto pelas forças de segurança nesta terça-feira. Ele ficava no topo de uma área de mata, no Morro do Jordão, em Jacarepaguá, zona sudoeste da capital. Um local de difícil acesso. Os agentes precisaram fazer uma espécie de trilha por alguns minutos até chegar ao local. O cemitério do CV. Bom, tudo começou quando a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma descoberta macabra. Um cemitério clandestino mantido pelo Comando Vermelho no Morro do Jordão, no bairro do Tanque, zona sudoeste da cidade. No meio da mata, os agentes encontraram um poço com cerca de 30 metros de profundidade. Vocês têm noção do quão profundo é isso, cara? E dentro dele, segundo as investigações, estavam os corpos de pelo menos 5 rivais do tráfico, executados e jogados ali para sumirem sem deixar rastros. Na prática, um poço com mais de 30 metros de profundidade, onde os inimigos do Comando Vermelho eram literalmente executados e descartados. Os agentes encontraram restos mortais de pelo menos 5 pessoas. As ossadas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal. Esse cemitério só foi descoberto porque a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, a famosa DDPA, recebeu uma denúncia sobre um possível ponto de abandono de corpos na parte alta da comunidade. Um jeito mais educado de dizer que o lugar servia como desova de pessoas mortas. Na terça-feira, dia 21, os policiais especializados com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Coordenadoria de Recursos Especiais, o COR, subiram até o local. E não foi fácil, tá? O poço tinha mais de 30 metros de profundidade, um verdadeiro trabalho de engenharia do crime. Eu fico imaginando como é que eles cavaram um poço dessa profundidade, cara. Será que os caras têm máquinas também, escavadeira? Porque é bizarro, né? No braço os caras fazem um poço desse tamanho para poder jogar corpo. As autoridades ficaram surpresas, com o tamanho da escavação. Segundo as investigações, o buraco teria sido feito originalmente para outro propósito. Os criminosos planejavam instalar torres de transmissão de energia ali. Então você vê, os caras vão evoluindo, E daqui a pouco, cara, eu não duvidaria se chegasse num ponto em que eles se tornassem meio que autossustentáveis. Com postos de energia, energia solar agora que tem. Enfim, os caras iam se tornar uma comunidade mesmo ali, autossustentável, um estado paralelo comandado pelo crime organizado.
Olha para onde estava caminhando isso tudo, né? E onde ali eles fazem as leis, as regras, e quem descumprir é pena de morte. A gente não tem pena de morte no Brasil, mas nesse estado paralelo tem pena de morte, né? No Tribunal do Crime. Bom, só que o plano mudou, né? E o poço acabou virando o que é hoje um cemitério clandestino do Comando Vermelho. Além do poço, né, os peritos ainda encontraram ossadas, tá? Diversas ossadas espalhadas por todo o terreno. Essas ossadas, né, e corpos encontrados no poço do cemitério clandestino do Comando Vermelho foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal. Lá, peritos da Polícia Civil estão realizando exames de DNA e análises antropológicas para tentar identificar quem eram as vítimas, determinar as causas e o tempo das mortes e verificar se há relação com pessoas desaparecidas registradas nos últimos meses. Esse processo costuma ser demorado, especialmente porque os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição em um local de difícil acesso, o que pode indicar que estavam ali e provavelmente já há bastante tempo, né? Esse poço, no passado, seriam instaladas torres de transmissão de energia, mas a obra foi deixada de lado, abandonada, e o local passou a ser utilizado como cemitério clandestino a serviço do Comando Vermelho. Nos últimos meses, o Comando Vermelho vinha travando uma verdadeira guerra com os milicianos, né? E levou a melhor. A facção conseguiu tomar boa parte da zona sudoeste, inclusive o Morro do Jordão, que antes era território dominado pelos paramilitares. Isso significa que aquele poço de 30 metros provavelmente ficaria cheio bem rápido, se eles realmente quisessem. E o mais assustador é que esse tipo de cemitério clandestino não é novidade. A notícia choca, é claro, mas infelizmente já virou algo meio que comum, né, nessas favelas, nessas comunidades. As próprias autoridades admitem que devem existir vários outros espalhados pela região metropolitana e garantem que vão intensificar as buscas para tentar localizar cada um deles. O Ministério Público Federal está pedindo ao governo brasileiro a criação de um grupo de trabalho para mapear, num prazo de 6 meses, todos os cemitérios e valas clandestinas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Normalmente, no topo de morros e favelas, áreas de mata e de difícil acesso. Essa descoberta só reforça o que muita gente já suspeitava. As facções do Rio de Janeiro vêm recorrendo cada vez mais à ocultação de corpos, enterrando vítimas em locais de difícil acesso para poder dificultar o trabalho da polícia e impedir que as famílias tenham a chance de enterrar seus parentes com dignidade. O mais impressionante é que, diante de algo tão grave como esses cemitérios clandestinos, quase não se ouve nenhuma cobrança por parte de certos grupos de direitos humanos ou de artistas globais, não é? Enquanto a descoberta de dezenas de corpos não gera comoção nem pressão por investigação, a operação policial que tenta justamente combater quem causa esse tipo de barbárie vira o principal alvo de críticas. É uma contradição difícil de entender. Pedem justiça, mas parecem fechar os olhos quando o crime é cometido pelos próprios criminosos. Quando eu vejo passeata contra a violência, parceiro, eu tenho vontade de sair metendo uma porrada. É nesse ponto que fica a reflexão, né? Por que será que tanta gente se cala diante de crimes tão brutais? Por que há tanto barulho quando a polícia age, mas quase nenhum quando o terror vem das mãos das facções? O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo e deixa a sua sugestão no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau!